está acompanhando o furacão Milton, que está atingindo a Flórida nesse momento. Eu estava em viagem para Orlando e cheguei de lá há poucas horas, saí pelo aeroporto de Tampa e vim aqui para trazer algumas notícias para vocês e também contar como foi a minha experiência em sair de lá poucas horas antes do aeroporto fechar. Então já curte este vídeo, que eu sou a Giden Bosque e tô chegando para te contar tudo. O furacão Milton já é considerado um dos maiores furacões dos últimos 100 anos. E furacão é uma preocupação para quem pretende viajar para a Flórida aí nessa época, porque a temporada de furacão vai de julho a novembro. Mas eu vim falar um pouquinho com vocês sobre esse tema sem sensacionalismo, porque em geral os furacões que passam pela Flórida, ali pela região de Orlando, eles já chegam aí um pouco mais fracos e não chegam a causar grandes danos. Eles causam sim algum transtorno para quem está viajando nesse momento, então se você não quer correr esse risco, é bom evitar. Eu viajei para lá agora, final de setembro, início de outubro, e eu quase peguei aí 2 furacões. Um furacão estava passando pela Flórida no momento em que eu estava viajando para lá. E o outro, eu saí algumas horas antes do aeroporto fechar. Então é claro que isso gera aí alguma tensão. Mas poderia ter acontecido de eu estar lá neste momento. Mas o que eu posso dizer para vocês? Em geral, como eu já falei, não traz grande preocupação. Primeiro, porque essa região é muito preparada para esse tipo de evento. Segundo, porque Orlando fica no meio da península. Então os furacões em geral chegam lá já com pouca força. Mas se você estiver em Orlando, qual é a orientação? Seguir as orientações do governo. Em geral é preparar água, alimento que não precise de eletricidade, estocar água em banheira, por exemplo, porque pode ficar aí por algum período sem água e sem eletricidade. Manter o carro abastecido se precisar se retirar do local. No momento do furacão, se afastar de janelas. Enfim, se você estiver pela Flórida nesse período, em Orlando mais precisamente, provavelmente você vai perder alguns dias de parque, ter que ficar mais no hotel alguns dias, porque em geral o que acontece é um pouco de vento, chuva, uma tempestade um pouco aí mais forte, mas normalmente não acontece grandes problemas por lá. Isso porque o furacão ganha força no mar. E quando ele chega ali em Orlando, que como eu falei é no meio da península, ele já foi perdendo força em terra. O que eu quero falando tudo isso é para não criar um alarme desnecessário, mas é um furacão. E esse, no caso, como é um dos mais fortes dos últimos 100 anos, merece aí uma atenção especial. Então, o que é importante? É sempre estar atento a fontes oficiais e seguir essas instruções oficiais. E vale lembrar que isso que eu tô falando não vale para o litoral. Onde o furacão entra, ali no litoral, onde ele bate em solo pela primeira vez, costuma sim, é possível sim, terem grandes danos, como é, por exemplo, o aeroporto de onde eu saí, que é de Tampa. Talvez muitas pessoas nem nunca tenham ouvido falar dessa cidade antes disso, mas agora ela ficou até bem conhecida por conta da prefeita, que deu orientação para as pessoas saírem de lá, dizendo que quem não sair pode acontecer morte, né, danos a propriedades para quem não preparar. E eu estava indo para o aeroporto quando tinha congestionamento para o outro lado. As pessoas estavam evacuando a cidade. No momento que eu estava no avião, para o avião decolar, eu recebi vários avisos no celular. Ele dá um alarme bem estridente e eu confesso que naquele momento eu fiquei um pouquinho ansiosa. Esse sinal sonoro começou a soar no celular de todas as pessoas do avião. Então ali na hora dá um pouquinho de ansiedade, né? 2 vezes os avisos foram para conseguir alimento, se preparar, né? Manter o carro abastecido, proteger a propriedade, e um deles foi para evacuar a cidade, evacuar alguns locais da cidade.
Então, realmente, a gente precisa seguir as orientações que nos são dadas. Se você estiver lá numa situação dessa, procure a recepção do seu hotel, veja qual é a orientação, que eles estão preparados para isso e eles vão dar as orientações. Procurem sites oficiais que deem informações precisas, concretas e seguras. Inclusive, eu vou deixar aqui o site oficial do Centro Nacional que faz o monitoramento dos furacões para que vocês possam acompanhar e que é uma fonte bastante segura. E agora falar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência, que a gente não viveu o furacão, né? Mas viveu aí as duas situações de estar indo com o furacão, passando por lá, e depois sair com o furacão para chegar. Nós resolvemos a nossa viagem aí em cima da hora, a gente comprou na terça de madrugada para viajar na quinta-feira, e a gente comprou aí as passagens na terça-feira por volta de meia-noite, e na terça-feira mesmo, ali eu acho que por volta de meio-dia ou 1h da tarde, a gente recebeu um alerta de furacão. E o que impactou na nossa viagem isso? Veja bem que mesmo a gente comprando em cima da hora, a gente foi surpreendido com isso, né? Mas o que impactou? Bom, a todo momento a gente teve que ficar de olho no nosso voo para ver se ele teve algum cancelamento. Os voos do dia anterior, por exemplo, o voo no caso saindo de Chicago para Tampa, que era o nosso voo que ia chegar lá. No dia anterior, teve mais de 100 cancelamentos de voo. Então, nós estávamos viajando, né? Nós estávamos em outros voos, porque a gente mora no interior de Santa Catarina. Então, a gente teve que ficar acompanhando durante a viagem se o nosso voo seria atrasado ou cancelado, para daí ver o que a gente ia ter que fazer, entrar em contato com a companhia aérea e resolver isso. Então, traz aí uma atenção para a viagem. Eu não sei qual foi o teu sentimento, Peu, o que tu sentiu na hora? Eu estava bem tranquilo, porque a gente tinha visto que talvez ele passaria bem na nossa frente e daria tempo de a gente chegar depois que ele passasse e as coisas já teriam voltado ao normal. Mas ficou o tempo todo olhando, né? Sim, a gente acompanhou, né? Porque realmente seria um transtorno bem grande se fosse cancelado. Uhum. Então ele traz essa sensação ali na viagem, né? Numa situação normal a gente só estaria viajando e curtindo, então traz isso, né? A gente acabou conseguindo chegar no horário, não teve atraso, não teve cancelamento e foi tudo ok, a gente só passou por essa tensão. A gente conseguiu curtir a viagem, quando a gente chegou já estava sol, eu não percebi aí nenhum dano na cidade quando eu cheguei. A única coisa que eu observei é que lá o mar, ele tem uma cor bem verde, bem bonita, e do céu dava para ver a água e a água estava marrom assim. Então eu cheguei a perguntar para a pessoa que estava do meu lado e se era por causa do furacão, e ela disse que sim, que era o resultado do furacão, né? Provavelmente mexeu, deixou o mar bem mexido e a cor ficou alterada. Mas eu não vi assim danos na cidade, até porque o furacão foi bem fraquinho. E enquanto nós estávamos lá, daí já estava céu limpo, sol, nós conseguimos aproveitar, inclusive deu bastante calor. No último dia completo de viagem, já estava com a previsão do furacão chegar, então nós já estávamos acompanhando novamente para ver se precisaria alterar o nosso voo para antes ou para depois. Então no último dia de viagem completo já estava chuva, o tempo já tinha mudado, mas não tinha vento nem nada disso, a gente conseguiu sair com chuva e tudo, mas já não daria para aproveitar um dia de parque normal. E daí a gente já começou a ter que ficar aí mais atento. No dia do nosso voo já tinha confirmação de que o furacão ia chegar, inclusive na nossa ida até Tampa de carro, a gente fez esse trajeto de carro, o trânsito estava com congestionamento no sentido contrário, porque já tinha muitas pessoas saindo da cidade naquele momento, embora ainda não tivesse um aviso de evacuação, mas tinha muito trânsito voltando. Então nós fomos até Tampa, verificando o voo o tempo todo. O nosso voo era... Tu lembra exatamente que hora era? Mas ela era ali por volta das 5, 6 horas. Acho que era 4h45 no horário de lá.
e o aeroporto estava previsto para fechar às 9. Então a gente já estava de olho. O nosso voo atrasou 1 hora, e inclusive o piloto falou que era por causa do furacão. Então nós já estávamos dentro do avião, ficamos na fila de decolagem, tinham muitos aviões para decolar. Aí começaram os alarmes dentro do avião, né? Primeiro foi um alarme para se preparar, conseguir água, comida, manter carro abastecido, dinheiro. Inclusive no dia anterior que a gente foi abastecer o carro, né, Pê? Tinha fila no posto de gasolina para abastecer, então isso também acontece, às vezes começa a acabar a gasolina nos postos. Voltando ali para a hora que a gente tava ali, soou mais um alarme desse de preparação. Enquanto nós estávamos já decolando, soou um alarme de evacuação. Daí eu acredito que era de algumas áreas, tu lembra com clareza? Era de algumas áreas, né? Da cidade de Tampa, no caso de onde a gente estava. Então, nesse momento já soou. E daí, assim, eu confesso que vendo o trânsito todo o contrário, eu tava super tranquila. Eu não sou uma pessoa que tem muito medo disso. Eu sei que se eu não tivesse no litoral, lá seria tranquilo, eu tenho essa consciência. Mas na hora que começaram os alarmes, e como eram todas as pessoas do avião ao mesmo tempo, um local fechado, o alarme que toca no celular é muito alto, me deu aí um pouco de ansiedade. E quando subiu assim, eu pelo menos nunca vi o céu desse jeito. Eu tenho até uma imagem, não dá para ver direito, no celular não passa a mesma sensação, mas as nuvens eram bem densas, assim. Tu chegou a olhar pela janela? Tu teve essa sensação? O lugar que eu tava meio ruim. Não dava pra ver? Só fui ver a sua imagem depois, né? Então, assim, tipo, eram nuvens bem densas, tu não vê o final das nuvens e parece como se fosse um chão de nuvens, assim. Eu acredito que já era a formação de nuvens em razão, né? Não era o furacão ainda, mas já era aí a alteração ali do clima em razão dele. E daí, a partir daí, o nosso voo foi tudo tranquilo, porque daí nós tínhamos uma escala em Chicago, depois Chicago, Guarulhos. Então, a partir daí, para nós foi tranquilo. Torcer agora para que as pessoas tenham conseguido sair, não atinja a vida de ninguém, que os danos à propriedade sejam mínimos, né? Que ele perca força rapidamente. Por agora é o que a gente tem para fazer. E resumindo, se você estiver passar por uma situação dessa, siga as orientações, se mantenha em um local seguro, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. E se você tem medo, não quer correr o risco de ter a sua viagem impactada por causa disso, porque imagina, quem tá viajando essa semana vai ter aí alguns dias de chuva, e daí parque fechado, enfim. Então pode ter aí a sua viagem impactada. Se você não quer ter a sua viagem impactada ou passar por essa ansiedade, não é uma boa época para você viajar, principalmente aí setembro e outubro. E eu trouxe também as informações que a gente já tem dos parques, caso você esteja por Orlando, ficar sabendo. Então deixa eu pegar aqui para vocês. Bom, a Universal anunciou que o City Walk e os parques, no caso hoje, o dia em que esse vídeo está sendo gravado, vai funcionar somente até as 14 horas. No dia 10, os parques e o City Walk estarão fechados. O Volcano Bay vai fechar dia 9 e 10 e a festa de Halloween foi cancelada para os dias 9 e 10 de outubro. No caso, hoje que esse vídeo está sendo gravado e amanhã. A previsão é que a partir do dia 11, esses parques e City Walk voltem a funcionar. Mas é claro que vai depender da avaliação aí de alguns danos que possam ter causado ou se a previsão do furacão alterar. Já na Disney, para hoje, dia em que esse vídeo está sendo gravado, Hollywood Studios e Animal Kingdom fecharão às 13 horas. Magic Kingdom, Epcot e Disney Springs às 14. No dia 10 ficarão fechados. Typhoon Lagoon fechados dia 9 e dia 10. A festa de Halloween do dia 10 também foi cancelada. Os parques também devem reabrir no dia 11. É claro que também a depender da previsão se alterar e se não houverem aí grandes danos, como é o que a gente espera que aconteça. Como eu falei, a gente acabou de chegar de viagem de lá. Nós gravamos vlogs de todos os dias da viagem
e a gente deve aí começar a postar nos próximos dias. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, eu vou deixar aqui algumas opções de vídeos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!